equívoco da minha parte. Houve um equívoco da minha parte, a razão pela qual eu estou agora a chegar. Pensava que era às 14 horas, as minhas sinceras desculpas. Bem, e queria em primeiro lugar agradecer ao professor Lourenço pelo facto de me ter convidado para vir Professor, falar um deixe-me fazer a bocadinho. apresentação primeiro da nossa. Muito bem, esteja à Muito vontade. obrigado. Primeiro queremos agradecer. Eu estava-me a referir que o professor Parreira é meu professor, foi ele que orientou os meus slides da minha apresentação. O professor Parreira é um dos poucos que eu conheço em que faz do conhecimento matéria para toda a gente. Nós aqui da CBS queremos agradecer. Temos o Helder que proporcionou eu chamo, este ecossistema para que este webinar se realizasse. Nós convidamos um dos diretores da clínica CUP Média para fazer a sua apresentação, que é importante por causa da enfermagem. Queria convidar então, em primeiro lugar, o Helder, a desejar-lhe as boas-vindas e a seguir o Daniel Jorge para lhe dirigir algumas palavras, professor Pedro Parreira. Obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar. Boa tarde, mais uma vez, Muito professor boas Pedro tardes. Pereira. Como já disse o professor Lourenço, é com grande honra que o recebemos e esperamos que esta aula seja um show em que todos nós possamos dançar a moda de conhecimento que o professor poderá partilhar aqui. Para já convido o Dr. Daniel para iniciar, tendo em conta que estamos com um webinar sobre saúde, então não seria ético nós iniciarmos sem chamarmos alguém que está a trabalhar na área para tecer alguns comentários sobre o professor e sobre o tema. Obrigado, por favor. Dr. Daniel, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos e queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar. Sem levar muito tempo, só queria dar uma apresentação muito breve da CUPMED, que é uma clínica privada aqui em Maputo, em Moçambique. É uma clínica privada centrada em cuidados diários minimamente invasivos, que segue o conceito de Day Clinic. A CUPMED é gerida por outra empresa-mãe, chamada Arco Limitada, que esta empresa Arco Limitada representa marcas muito bem reconhecidas a nível global, marcas de fabricantes de equipamento médico cirúrgico e consumíveis, como Karl Storz e KPLS Martin, Teleflex, além de outras. E com isto dito, a CUPMED inicialmente começou a ser usada como um instrumento de marketing para este equipamento que a gente trazia no mercado moçambicano, um novo equipamento endoscópico. E com a evolução da clínica foi crescendo e agora a clínica é uma instituição independente. E o foco da CUPMED são 4 especialidades: ginecologia, otorrino, urologia e ortopedia. Já tivemos vários projetos em outras especialidades que infelizmente não deram certo para o nosso mercado e com base na nossa experiência de gestão hospitalar foi decidido focar-nos somente nestas 4 especialidades que eu mencionei. A CUPMED não está aberta 24 horas e não está aberta aos finais de semana. Abre às 7 horas da manhã e fecha às 20. E atendimento inclui consultas, exames de diagnóstico, serviços laboratoriais e atos médicos cirúrgicos minimamente invasivos, com regime ambulatório. Sobre internamento, temos 15 camas de internamento e o tempo máximo de internamento são 3 dias, nada mais que 3 dias. A CUPMED é uma instituição médica que não tem médicos a trabalhar a tempo inteiro, mas serve somente como um agente intermediário entre o paciente e o médico, providenciando as condições e infraestrutura necessária e equipamento médico necessário para
atender o paciente e servir o paciente e ao médico. Então, vou deixar já a parte descritiva da clínica e vou entrar agora como a CUPMED contribui para a inovação na área de saúde. O que é que a CUPMED tem feito para combater os desafios econômicos e melhor servir o paciente através da inovação. Nós criamos o nosso primeiro projeto, Zípora, que é um projeto que foi criado para atendimento de consultas e exames de diagnóstico para as pessoas, para a classe mais humilde. Um projeto que começou na especialidade de ginecologia, fazendo consultas a $15 e ecografias a $10. E com o crescimento deste projeto, o projeto Zípora abrangiu-se para outras especialidades, como tornino e urologia. O projeto envolveu entrar em negociações com vários médicos que também percebem esta necessidade de atendimento médico no país para a classe humilde, para aderirem neste projeto. Entramos também em contato e negociações com centros de saúde locais que servem como nossos provedores, reencaminhando pacientes para a CUPMED para o atendimento médico que não está disponível nas instituições públicas. Nós interagimos com os nossos pacientes através de vários grupos que nós criamos, vários grupos no WhatsApp, para melhor acompanhamento destes tratamentos e ter feedback em tempo real sobre como estão a ser atendidas e para melhorar nos nossos serviços. Além deste projeto, temos o nosso segundo projeto que começamos ano passado, chama-se Projeto Betel. O conceito do projeto Betel não foge muito do projeto Zípora, também é para a classe mais humilde, mas é mais focado nos atos médicos cirúrgicos e não consultas e exames. Vamos para atos médicos cirúrgicos, procedimentos na sala de operações. E entramos em parceria, a CUPMED entrou em parceria com o chefe do departamento de ginecologia a nível nacional, o Dr. Sibone Mukumbi, e todas as segundas-feiras ele vem à CUPMED com uma lista de pacientes para fazerem estroscopias. No mínimo 10 pacientes, todas as segundas-feiras fazem estroscopias a $10. E este procedimento, além de outros, também estão presentes no Betel e estamos a abranger para outras especialidades, para os médicos que estão interessados em ajudar a classe mais humilde. O projeto Betel é muito vantajoso para o setor de saúde em Moçambique, porque para além de facilitar o diagnóstico, tratamento de pacientes, também serve como uma grande oportunidade para a formação de médicos recém-graduados que procuram melhorar e desenvolver o seu conhecimento e manuseamento do melhor equipamento disponível na praça. Nós convidamos vários médicos recém-graduados ou médicos que não têm conhecimento de como fazer um certo procedimento para vir assistir outro médico a custo zero para melhorar a sua prática. E está tudo transparente entre os médicos estão todos cientes disso, o paciente também está ciente disso. A formação para a CUPMED, formação dos médicos, é um valor indispensável para nós, que nos permite aumentar o padrão de conhecimento dos nossos médicos, que também poderão fazer as mesmas atividades com os nossos concorrentes. A CUPMED faz isto com todo gosto, porque fortalece a influência que a CUPMED tem no nosso mercado de saúde em Moçambique. A criação de valor ao paciente na CUPMED é que os projetos Zípora e Betel não têm nenhuma diferença em termos de qualidade em relação ao atendimento standard. A qualidade é a mesma e é isto que gera valor ao end user no final. Estes dois projetos são as maiores inovações e criações de valor da CUPMED para combater os desafios econômicos e para se melhor servir na área de saúde. A criação de valor do médico ao médico é que existe uma flexibilidade na criação de cotações de procedimentos, porque o médico
sozinho decide quanto é que ele quer ganhar para cada procedimento. E nós, a partir daí, a gente faz as cotações. A direção tem um grande hábito de standardizar o uso de medicamentos e consumíveis para cada especialidade e cada procedimento. E isso facilita bastante na elaboração da cotação, com base no valor que o médico quer ganhar. Sobre a tecnologia e inovação, não tem sido nada menos que benéfico para a CUPMED. Nós tentamos usar tudo que está à nossa disponibilidade para nos beneficiar, a mim, e servir melhor ao paciente. Usamos muito os grupos do WhatsApp nos nossos projetos para ter feedback em tempo real, e também o WhatsApp é a maneira mais fácil de chegar às pessoas na classe mais humilde. Além do WhatsApp, também temos plataformas nas redes sociais que têm tido muito sucesso na divulgação de brochuras e flyers sobre novos serviços e procedimentos. É tudo. Não sei se tem alguma... Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Helder. Professora, a sala é sua e podemos avançar. Por favor, professor Dr. Pedro Carreira. Muito bem. Eu vou partilhar o ecrã. Apenas vou fazer um pedido. Acho que é um pedido lícito. Se fosse uma aula presencial, nós estaríamos de face. E como eu vejo muitas câmaras desligadas, pergunto se é algum pedido fora do comum, mas que as pessoas possam ligar as câmaras, porque caso contrário não tem muito sentido. Então eu vou partilhar a minha apresentação e para já dizer que é um gosto estar aqui e dizê-lo que esta apresentação também que foi agora efetuada sobre a PubMed não deixa de ser interessante. Acaba por ser um projeto também com uma ligação ao empreendedorismo social e parece-me bastante importante. E até dizê-lo ao Dr. Daniel que há a possibilidade de vocês poderem ter financiamento ao nível internacional, inclusive pela Fundação Melinda Gates, por exemplo. Aliás, vocês também poderiam procurar financiamentos de apoio, porque os projetos sociais, nós estamos na era da economia social e cada vez mais, não quer dizer que eles não possam gerar valor, naturalmente que sim, e que não tenham que ser financiados, nem que seja a um custo que seja menor, valorizando também aquilo que são os end users e, neste caso, os utilizadores finais. E a mim parece-me que é de louvar esses projetos e por isso acho que vocês devem também procurar financiamento para poder ter retorno e poder devolver mais ao cidadão ainda mais, porque estão a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a saúde. Bem, pediram-me para vir falar um bocadinho sobre inovação na área da saúde, criação de valor para os end users, e eu queria dizer-vos que nós estamos numa era onde inovar é essencial, seja na área empresarial, seja na área hospitalar, seja na área que não só da saúde. Todas as áreas, de facto, necessitam de inovar. Porquê? Porque cada vez mais nós temos que ter em conta esta questão da qualidade dos serviços. Temos que ter em conta que temos que oferecer valor com segurança e as necessidades, como estão a mudar, cada vez mais é preciso capacidade de adaptação e complexidade. Os sistemas do passado não são os do presente, os contextos são muito mais mutantes, a tecnologia ajuda, cria e valoriza aquilo que é o serviço que está a ser ofertado, e hoje em dia o ser do século XXI tem que ser um ser independente. Inter porque trabalha com os outros, independente porque tem a capacidade e a resiliência para poder oferecer valor, não estando à espera que os outros o façam. Tem que partir do profissional. Mesmo numa clínica, existe também o chamado intraempreendedorismo, onde os próprios funcionários podem e devem, desde que haja condições por parte da própria instituição, que eles possam ofertar
soluções válidas e, normalmente, quem sabe como resolver os problemas são os profissionais que lá trabalham, sem dúvida. Cada vez mais temos competitividade e o sucesso depende deste mix, de podermos conseguir adaptar a nossa proposta de valor aos contextos e, como vimos ainda há pouco, seja pelo projeto Zípora ou pelo projeto, penso que foi isso que eu ouvi, Betel, podemos estar a oferecer condições que sejam vantajosas para os diferentes stakeholders, e é de facto isso. Para vos dizer que nós na Academia criámos há uns anos esta parte, um modelo de investigação experimental e aplicada às tecnologias dos cuidados, onde nós criamos ideias, projetos, procuramos empresas, centros tecnológicos para serem nossos parceiros, desenvolvemos vários protótipos, aliás, posso apresentar alguns que até podem servir à clínica, e depois fazemos a chamada investigação clínica, que hoje em dia tem muito valor, além de ter muito financiamento, e isso vai nos permitir depois criar produtos inovadores e fazer a chamada translação deste conhecimento para o mercado. Isto é válido para as várias áreas. Uma equipa que se foi constituindo ao longo dos anos, eu coordeno a parte do Gabinete de Empreendedorismo, e dizer-vos que na área da saúde, esta perspectiva e possibilidade de cada vez mais criarmos dispositivos médicos que possam servir as necessidades de saúde são prementes, presentemente. Porquê? Porque neste momento existe uma grande abertura para desenvolvimento tecnológico ligado aos dispositivos médicos. E já vou explicar porquê. Isto tem a ver um pouco com os dispositivos que no passado eram um parente pobre. O medicamento tinha uma regulamentação exigente e os dispositivos médicos não tinham. Funcionavam como uma classe, diria, que não estava perfeitamente regulamentada. A verdade é que, desde 2017, na Europa, isso obrigou a que houvesse um cuidado especial para com estas áreas e, neste momento, não há dispositivo médico nenhum que entre numa unidade de saúde que não tenha que ter estudos associados. Isto tem muito a ver com esta questão da segurança e com a eficácia clínica. No passado existia um déficit de estudos de usabilidade. Havia acidentes que ocorriam que não eram acautelados e isto não pode acontecer mais, aliás, não vai acontecer com a frequência com que acontecia no passado, e tudo muito à custa de um livro que está online. Podem escrever Clinical Excellence Commission e vocês vão encontrar este pequenino livro que explica com muito detalhe porque é que os australianos tiveram a ousadia de publicamente vir dizer que havia necessidade de segurança nos dispositivos médicos, porque eles não estavam a ser devidamente acautelados. Depois também tínhamos muitos produtos que vinham da Ásia e que não tinham propriamente os estudos que eram necessários para garantir essa tal segurança. Aliás, durante o Covid chegámos a receber equipamentos em chinês. Isto não tem sentido nenhum. Ora, isso é suficiente para haver erros e isto não pode acontecer, podendo alguns culminar em morte. A verdade é que os australianos tiveram esta ousadia, eu digo ousadia, porque vieram mostrar que dos 4.000 incidentes que eles detectaram, alguns culminaram em morte. E isto quer dizer que, afinal de contas, os dispositivos têm uma ampla aplicação, mas um risco associado. Há um movimento também de vários jornalistas europeus que mostram claramente também a necessidade destes dispositivos que são criados, desenvolvidos, que possam ter estudos associados. E neste momento é o que acontece na Europa. Por isso vejam bem o potencial que isto tem para a área da saúde. E para não vos fazer perder muito tempo, até porque o grande objetivo é apresentar algumas inovações, eu vou-vos falar aqui de algo que nós criámos, desenvolvemos e que fizemos estudos. Neste momento vocês veem uma viseira
Esta viseira, desde o canto superior esquerdo, começou como uma simples modelação até ao canto superior inferior direito, uma viseira que neste momento é um dispositivo médico e que está registado no Infarmed, e tudo isto foi feito com equipas multidisciplinares, onde nós pensámos com as empresas, desenvolvemos os protótipos, fizemos os testes de usabilidade, fizemos os testes ligados à ergonomia, ligados à funcionalidade, e neste momento temos então este dispositivo e trabalhamos com uma empresa chamada Forma 3D. É um exemplo prático. Aliás, esta viseira neste momento, que era para ser disposable, de uso único, muitas vezes é higienizada e permite que haja muitos procedimentos ligados aos dentistas, por exemplo, e que também pode servir os interesses da clínica PubMed, e inclusive a preços controlados também. E por isso louvo pela vossa iniciativa. Vou-vos dar outro exemplo. Criámos uma arrastadeira insuflável. Estamos a falar de doentes politraumatizados que muitas vezes necessitam de ser elevados para colocar uma arrastadeira. Porquê? Porque precisam de eliminação vesical intestinal e porque estão acamados. E aproveitamos, como vem aqui no canto inferior direito, aproveitámos as rampas de ar comprimido que as cabeceiras das camas têm, para poder insuflar uma arrastadeira que tem uma zona insuflável e que permite que de facto haja uma maior ergonomia, a possibilidade de serem reutilizadas, a possibilidade de serem mais confortáveis, porque quem é que já não experimentou uma arrastadeira fria, ainda por cima em metal, elevada e desconfortável. Outro exemplo desta questão tem a ver com o facto de podermos pôr as pessoas a fazer exercício físico mesmo que estejam acamadas, e os hospitais, muitos deles, não têm espaços físicos suficientes para que os doentes possam deslocar-se para espaços onde possam realizar fisioterapia, por razões várias, mas também a verdade é que o doente, enquanto está acamado, por que não realizar exercício físico se não houver nenhuma contraindicação? Então, lá está, tudo isto que eu estou a apresentar está patenteado. Criamos dispositivos que permitem que os doentes possam fazer exercício físico na cama enquanto estão no leito. Ora, se eu estou 24 horas no leito, porque é que eu não posso aproveitar para reduzir o risco de perda de massa muscular? Nós sabemos que uma pessoa acamada pode chegar a perder 30% da sua massa muscular em muito pouco tempo. Em algumas semanas isso vai acontecer naturalmente. Estimular a atividade física é essencial. Reduz a morbilidade e aumenta naturalmente a compliance, a condição física do próprio utente. E por isso, pensem sempre nesta lógica. Sempre que pensamos em criar valor para os nossos end-users, e agora gostava de reforçar que eu, quando falo em end-users, que são os utilizadores, podem ser utilizadores finais. Quando se fala em termos de plano de negócio, estamos a falar de clientes e estamos a falar de utilizadores, mas vejam, os utilizadores muitas vezes não são os clientes. Vou-vos dar um exemplo. As crianças muitas vezes são alvo da publicidade, mas os clientes são os pais, são os que pagam, o cliente é o que paga. O utilizador é aquele que vai usufruir dessa inovação. Muitas vezes são as crianças que vão usufruir dessas propostas de valor e os pais é que vão pagar. Por isso, separar bem estas duas componentes é importante, ao ter a noção que muitas vezes os utilizadores podem não ter capacidade de pagar, temos que ver quem são os clientes e temos que ver como é que a gente faz este alinhamento com os utilizadores. Agora vejam, exercício físico na cama para pessoas acamadas é essencial para melhorarmos a condição física das pessoas. Um outro exemplo que neste momento estamos a trabalhar, aliás, o projeto terminou agora em junho, é um projeto com 1.300.000 euros de financiamento. Criámos pijamas funcionalizados e sensorizados com sensores de pressão, temperatura e umidade. Isto tem a ver muito com doentes que estão em cuidados intensivos e que nos permite fazer um follow-up destes parâmetros que muitas vezes são essenciais para monitorizarmos as perdas de água
e percebemos o conforto do doente. E, de facto, foi um projeto que terminou agora, financiado pela Agência Nacional de Inovação, mas que não deixa de ser importante. Agora, se estão profissionais a assistir, imaginem a panóplia de ideias que vocês podem ter e como é que as próprias clínicas, hospitais, centros académicos e unidades empresariais se podem candidatar a estes financiamentos e criar equipas multidisciplinares para avaliar e desenvolver este tipo de projetos. São projetos que, de uma forma global, são concorrenciais, mas não deixam de ser possíveis para quem procura estar na linha da frente. E muitas vezes as próprias clínicas podem ser parceiras ativas destes consórcios. Um outro projeto, este foi liderado por mim, aqui na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Estamos a falar do Science Diabetic Footwear e estamos a falar de criar palmilhas customizadas, se quisermos, que possam, de alguma forma, avaliar as pressões plantares dos nossos utentes. Como sabem, as questões das pressões plantares são uma das grandes causas, quando elas são elevadas naturalmente, de amputações e de úlceras no pé, e nós propusemos desenvolver um calçado, uma empresa, a ICC, aliás os sapatos já estão a ser produzidos, e esta empresa ICC connosco desenvolvemos um sapato que consegue reduzir as pressões plantares dos nossos utentes. Muitas vezes os utentes têm calos, têm lesões, pequenas lesões que servem de aumento de pressão plantar e com isso culminamos em risco de existir uma úlcera e normalmente as úlceras são precursoras de lesões no pé e que muitas vezes infelizmente culminam em amputações. Por isso, este foi um projeto, aliás, apresentámos-lo agora na feira, onde é que foi? Até me está a esquecer do país, já me lembro. Apresentámos agora numa feira ICT Spring, a Luxemburgo, e foi muito bem acolhido pelas empresas e inclusive por algumas embaixadas que quiseram ver o projeto ser expandido para esses países que nos procuraram. Por isso, vejam, criar valor é importante e para isso nós estamos sempre a melhorar a qualidade de vida das pessoas, estamos sempre a olhar para a possibilidade de haver comercialização de serviços inovadores com grande valor acrescentado. Só para terem uma ideia, nós temos essa tecnologia, conseguimos avaliar as pressões plantares e perceber com esta tecnologia, com o calçado normal, vejam aqui no canto superior direito, e com estas palmilhas que nós avaliamos, permitimos saber qual é a pressão plantar que a pessoa está naquele momento a ter com o seu sapato e depois apresentamos um sapato inovador onde verificamos que as pressões reduzem drasticamente. Vamos publicar esses resultados agora dentro de pouco em breve, o projeto acabou em junho, por isso ainda temos alguns meses para poder publicar, mas para mostrar à comunidade científica que vale a pena inovar. Vejam que as pressões plantares dos nossos doentes eram superiores a 200 kPa, que é um ponto de corte, e ainda não temos os resultados compilados todos, mas posso-vos afiançar que as pressões plantares reduzem-se drasticamente, e isso é um valor acrescentado inequívoco para a pessoa que tem o risco de vir a sofrer de diabetes ou que, de facto, tem lesões no pé e quer evitar que haja riscos associados. Claro que este calçado está vocacionado essencialmente para pessoas com diabetes, mas todos aqueles que pretendem ter um conforto adequado ao pé devem procurar estes sapatos. Esta empresa é a ICC, do norte do país. Para terem uma ideia, há muita diversidade, uma vez que todas as questões ligadas ao crescimento do pé ao longo do dia, ao edema do pé, o facto de não ter costuras, o facto de utilizar sistemas respiráveis e o facto de ter até superfícies antimicrobianas, consegue de alguma forma acrescentar valor aos utilizadores.
Vejam, por exemplo, também, eu até tenho aqui, posso-vos mostrar, uma seringa de dupla câmara. Um dos problemas na área da saúde tem a ver com a administração da medicação e com as chamadas fluides. E o que é que nós fizemos? Nós, como uma empresa Muroplast, também uma empresa líder de mercado nos moldes, e por isso vejam a possibilidade que nós temos de prototipar aquilo que vocês considerarem adequado. Basta ter uma boa ideia e que ela tenha um business plan associado e que nos permita perceber que aquilo tem valor acrescentado para a gente poder desenvolver, inclusive convosco. Trabalhámos também com o PIEP, que é um centro de polímeros, e com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que neste caso com a minha equipa. E o que é que a gente fez? Criámos uma seringa de dupla câmara. Claro que estão aqui várias seringas, vários modelos, que fizemos o registro de patente, naturalmente, para proteger, e o grande objetivo reporta-se ao facto de podermos utilizar uma das câmaras para permitir que haja a avaliação da permeabilidade vascular. A segunda câmara permite administrar a medicação e depois a primeira câmara voltar a fazer a lavagem, o chamado flashing. Vejam, é uma seringa que faz 3 funções numa só. E isso é uma vantagem muito interessante. Gasto menos material, evito lesões mecânicas pelo facto de conectar e desconectar e reduzo indiretamente o consumo de material, o que é importante, e as infecções associadas aos cuidados de saúde. Foi também um projeto que terminou o ano passado e que vamos recandidatá-lo, porque queremos ainda aprimorar as soluções desta própria seringa, que será bem para o mercado. Para terem uma ideia, 90% dos doentes internados têm um acesso vascular e, por isso, imaginem o consumo de seringas. Estamos a falar de bilhões de seringas e, por isso, é um projeto que tem muito interesse para o mercado. Neste momento, estamos a trabalhar também numa solução ligada ao Parkinson. Como sabem, os doentes com Parkinson têm aquela tríade. Normalmente, esta tríade cria-nos um problema de congelamento da marcha, não é? As pessoas congelam a marcha e estamos a tentar resolver isso através de uma tecnologia que ainda não está patenteada e por isso não posso avançar muito, mas que no futuro vai reduzir as quedas dos doentes e dar-lhes alguma orientação do ponto de vista da marcha. Isto são alguns exemplos interessantes que nós estamos aqui a apresentar. Um projeto também relativamente jovem e como vêem no canto superior direito já temos um pedido de PCT, é um pedido de patente mundial, internacional. Aliás, nós fazemos desta forma. Primeiro fazemos registro de patente, porque vejam, uma patente pode valer de facto muito dinheiro. Este projeto ainda precisa de parceiros, quem sabe se não encontramos aqui também alguns parceiros que queiram participar. Como veem no canto inferior direito, criámos um dispositivo que nos permite desinfetar o corrimão das escadas rolantes. Imaginem as milhares de escadas rolantes que existem e que podem reduzir a transmissão de infecção. Imaginem os aeroportos, as questões ligadas ao H1N1, ao Zika, ao Covid e a possibilidade de reduzirmos o risco de transmissão desta cadeia. Vejam o valor que poderá não ter um dispositivo simples como este que faz a limpeza e desinfecção, neste caso, das escadas rolantes. Isto são exemplos práticos. Nós temos neste momento este protótipo, estamos a aprimorá-lo, estamos agora a tentar ir às candidaturas de financiamento para transformar num projeto mais miniaturizado e que, naturalmente, será para ir para o mercado. Estes são alguns dos exemplos. Não poderia deixar de passar esta situação sem vos falar, talvez, da melhor plataforma, que é portuguesa, Patient Innovation, que foi criada pelo nosso amigo Pedro Oliveira, que é um português, professor também, e que já foi ao TEDx. Eu diria que talvez seja a plataforma mais interessante que eu conheço na área de inovação, porque permite que possam ir buscar inovações já disponíveis no mercado.
e muitas delas que já foram criadas por pessoas que quiseram partilhar. Vejam, e isso é de tal maneira importante que nos permite perceber o valor para os end-users quando criamos essa plataforma. Dizer-vos que antes de avançarmos sempre num projeto, nós temos de ter sempre em conta estas questões da propriedade industrial. Podem ser marcas, logótipos, patentes, modelos de utilidade, tendo em conta que os direitos de autor eles automaticamente não precisam de ser patenteados, porque quando assinamos uma obra ela fica automaticamente protegida, mas a propriedade industrial já é diferente. Obriga-nos a ter que ter um registro, desculpem, aqui é o caso, vocês veem agora aqui, das patentes e modelos de utilidade, é preciso fazer um registro, seja ele no INPI, em Portugal é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não sei como é que funciona nos vossos países, de qualquer forma, os pedidos podem ser feitos por qualquer país, e automaticamente podemos alcançar todo o mundo com a sua proteção, tendo com isso um custo associado. E podemos também ter marcas e serviços distintivos, marcas, logótipos, insígnias, etc. Eu só costumo dar um exemplo, só para verem o valor que têm os desenhos. O WC Pato é um design que não pode ser copiado e que a única coisa que tem é este bico de pato para poder desinfetar as sanitas, virando este produto ao contrário e podendo... Vejam bem a simplicidade e a genialidade e o valor que isto tem do ponto de vista das marcas. Por isso, podemos ter vários modelos dentro da propriedade industrial. Dou-vos um exemplo. A forma simples como esta bota, que eu me escuso de falar, toda a gente a conhece, que tem várias patentes associadas. Neste momento até o sistema de colocação dos atilhos também funciona como mais uma inovação e isso cria valor, naturalmente, para o mercado, para os end-users. Já está aqui a dizer o que é, não é? Vejam como estes sistemas simples, mas eficazes, fazem com que esta marca depois valha um valor acima daquilo que seria expectável, porque, de facto, tem várias inovações com patentes, ok? Voltando então à plataforma Patient Innovation, eu aconselho-vos a todos lá irem espreitar. Esta plataforma, como eu já disse e reforço, foi criada por um português e que tem lá mais de 1000 inovações que podem, de facto, inspirar-se e, inclusive, entrar em contacto com os utilizadores para poderem adquirir ou, inclusive, partilhar ideias. Vou-vos dar um exemplo. E por isso inovar não é assim tão difícil. Inovar é criar valor tendo em conta uma necessidade ainda não, ou um problema não satisfeito, um problema resolvido e uma necessidade não satisfeita. O exemplo desta criança que queria brincar com o seu celular, com o seu telemóvel, então a mãe criou aqui um expansor para que ela pudesse estar a fazer uma nebulização enquanto brinca. Vejam, por exemplo, talvez uma das mais brilhantes, o Emmett Goffer, que é um indivíduo que teve um acidente e, como tal, passou a ser um indivíduo paraplégico. Então, criou uma empresa para criar um exoesqueleto. Vejam bem, no passado, o pessoal da área da saúde aprendeu a perceber que um doente que tem uma amputação, tem uma lesão, neste caso medular, automaticamente não poderá caminhar nunca. Não é o caso, porque neste momento nós temos estes exoesqueletos que permitem que as pessoas possam deambular através desta tecnologia criada por este israelita. Por isso, vejam bem que a palavra nunca acaba por ser posta em causa. Nunca digam que um paraplégico não pode caminhar. Pode. E este é o exemplo. Neste momento, estes exoesqueletos são comercializados nos Estados Unidos. E, aliás, até existem provas
como veem vocês nesta imagem, dos doentes a caminharem. Claro que tem uma tecnologia associada aos movimentos, claro que a pessoa é movida por este exoesqueleto, mas a verdade é que pode, de facto, deambular. Vejam, por exemplo, este sabão que foi criado por este indivíduo, do Gerard, que pura e simplesmente impregnou um sabão com uma substância que tem a capacidade de repelir o mosquito, evitando a contaminação pela malária, não é? E por isso estamos a falar de simples inovações, tão simples como isto. O brilhante está na ideia, porque depois incorporar uma substância repelente de mosquito no sabão é talvez com um químico algo super simples. Por isso é preciso pensar no problema, criarem equipas multidisciplinares para desenvolver soluções para problemas muitas vezes antigos, mas que com soluções simples conseguimos ter grandes propostas de valor. Vejam, por exemplo, também este The Frog. Esta família americana lembrou-se de criar um dispositivo para ajudar a sua criança a brincar. E vocês dizem, mas o que é que isto tem de inovação? Permite melhorar a qualidade de vida da pessoa. Não tem que gerar milhões, não. Basta melhorar a qualidade de vida. E isso também é, de facto, bastante importante. Vejam mais uma história muito interessante ligada à doença de Crohn. Como vocês sabem, muitos destes doentes têm uma colostomia, um saco onde as fezes migram. Só que o problema é que muitos destes utentes têm muita dificuldade em ter uma vida social ativa, porque muitas vezes o saco enche e a pessoa não tem a sua percepção. Então este indivíduo, o Michael, criou um sistema que envia informação para o telemóvel, que quando o saco está, a encher, ele tem um alerta, o que lhe permite, com alguma descrição, ir até à casa de banho e resolver a sua situação. Vejam como estas pequenas, grandes inovações mudam e modelam a qualidade de vida das pessoas. Vejam, por exemplo, mais uma ideia que eu acho brilhante. No canto direito, este David Day criou um jogo para a sua filha que tem fibrose cística, uma situação grave, não é? Enquanto ela brinca, enquanto mata os maus com o jogo, ela está a inspirar e a expirar, ou seja, é o ato de respirar que consegue interagir com o jogo. Por isso, esta lógica do gaming, imaginem a panóplia de jogos que podemos criar ligados a situações várias que exigem uma concentração de esforços para que, neste caso, as crianças possam fazer um tratamento. Não deixa de ser interessante. Ou então este indivíduo que é tetraplégico e onde ele partilha várias soluções, tendo em conta os desafios que ele tem que enfrentar diariamente. Ou esta simples ideia deste nosso amigo Kenneth, que venceu também uma categoria ligada a esta área. O que é que ele fez? Pura e simplesmente criou um dispositivo que permite fazer o tracing do seu avô, uma vez que ele tem Alzheimer e assim sabe sempre onde ele está. Mais uma ideia muito interessante, e louvo os inventores, como veem, não é assim preciso ser um expert, basta pensar. No canto, no lado direito da imagem, nós temos um indivíduo ligado às artes que criou uma roda, vejam bem, uma roda quadrada. Como parece ridículo, uma roda quadrada, sim, ele consegue fazer com que uma roda da cadeira possa ser recolhida e reduzida em termos de tamanho. É um indivíduo das artes, mas ele deu um grande contributo e por isso é possível que uma roda possa ser quadrada. Aliás, até já existem inovações, se forem à net encontram, de rodas que são quadradas e que conseguem deslizar. Como? Vão lá ver o mecanismo, está muito interessante. Por isso, às vezes é preciso pensar fora da caixa. Ou do lado esquerdo, esta ideia criada pelo Pavel, que não é mais do que colocar um Google Maps dentro de uns óculos ou de uma bengala e que permite que um cego possa navegar
de forma mais segura. Por isso, é sempre pensar global e depois agir local. É assim que as coisas funcionam. Deixo-vos com mais uma inovação e vejam, porque é que esta plataforma é muito interessante? Porque são os próprios pacientes que partilham as ideias. Ora, se os pacientes têm esta capacidade de inovar, imaginem os profissionais de saúde, os engenheiros, os químicos, os físicos, se estiverem envoltos em equipas para poderem resolver problemas, elas vão surgir com muita segurança. Este indivíduo sofria ou sofre do síndrome de Marfan, que tem a ver com um problema, o pessoal da saúde saberá, tem a ver com um problema ligado à aorta, onde há uma ruptura, se quisermos, que pode culminar em hemorragia. Então ele criou um dispositivo que permite reparar essa situação e que já foi utilizado em mais de 40 pessoas em Londres e na Bélgica também. Por isso, a partilha deste tipo de soluções cria, de facto, valor e permite que nós possamos depois, ao nível das unidades de saúde, testar estas inovações e perceber a eficácia que elas têm e a segurança, naturalmente. O que é preciso, muitas vezes, é esta componente, ousadia, determinação, experimentação. Muitas vezes somos impulsionados por questões até de socialização, de nos comportarmos de forma muito alinhada com os ditames das academias. Tem que haver aqui uma ruptura, muitas vezes, com o classicismo, e tem que haver não conformidade, e é daí que surgem as soluções. É preciso correr riscos, e esses riscos têm que ser naturalmente calculados, por isso é que nas academias é muito mais fácil, desde que sejam envoltas em equipas, testar-se essa inovação e permitir que haja ganhos em saúde, sem dúvida nenhuma, e é isso que nos vai fazer avançar. Eu ficaria por aqui e estaria disponível para qualquer questão e dizer-vos que os próprios empresas podem participar e ficar ligadas a estas áreas da saúde, porque muitas vezes estes investimentos geram valor acrescentado, geram candidaturas que são importantes para os vários stakeholders que participam nestas candidaturas e que muitas vezes têm financiamentos de várias ordens de grandeza. Nós temos muitos financiamentos, como eu já expliquei, nós temos financiamentos desde a Agência Nacional de Inovação, agora temos o Portugal 2030, que é um financiamento europeu. Depois também depende, temos a possibilidade de ter financiamentos por intermédio de agências, às vezes não governamentais, temos possibilidade de ter financiamentos, e vocês também, por ONGs, por fundações como a Melinda Gates. Como sabem, o Bill Gates e a Melinda Gates criaram uma fundação e que financiam projetos ligados à saúde. Aliás, estava a propor isto ao Daniel, que há possibilidades de olharem para estes projetos e conseguirem que os mesmos tenham financiamento, desde que mostrem valor para a população, para a sociedade, e por isso há muitas oportunidades. Não se esqueçam que a economia social é o que vai vingar nesses próximos anos, porque já se chegou à conclusão que aquela perspectiva muito mais empresarial, ligada a ganhos desmesurados, tem tendência a frenar, até porque vimos que esses modelos, muitos deles acabaram por entrar em ruptura. Por isso, os novos modelos de gestão vão muito para estas áreas do social e por isso acho que vale a pena pensar de forma genérica para investir nestes contextos. Seriam algumas das pretensões que eu tinha hoje, e era falar-vos sobre estas questões da inovação e dizer-vos que estamos abertos a participar em projetos convosco, sem dúvida nenhuma, desde que criem valor para os tais end users, que no fundo somos todos nós. Professor, não tenho palavras para agradecer este especial momento. Devo confessar que todas as vezes que converso consigo estou a aprender. Hoje percebi muito bem que também a saúde nos pode
ajudar a criar negócios, criar oportunidades de negócios, que eu não me ocorria isso. E por esta brilhante aula eu queria agradecer. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Eu devo dizer que o professor Pedro Parreira, para além de ser professor doutor, ele está cheio de prémios de empreendedorismo a nível internacional. Portanto, quando quiserem pensar sobre empreendedorismo, qualquer área de gestão, e como vocês tiveram a oportunidade de seguir a aula, a questão de ordem e social é muito importante. É muito importante quer para as relações pessoais, quer para as relações profissionais e quer para desenvolver culturas de inclusão. E isso, às vezes, nós não temos essa sensibilidade que é o I-social. Eu não sei se o Luís Filipe está aí, a professora Maria do Céu Pata está aí, se querem dizer alguma coisa. Os meus colegas da escola, se querem dizer alguma coisa, por favor. Daniel, tem alguma coisa a acrescentar? O Luís está a falar, mas está em mute. Tem o microfone desligado. Eu? Professor Luís Filipe. Ok, ok. Luís, tens o microfone desligado. Agora, já liguei. Okay. Foi com um brilhantismo muito grande que assisti a esta aula, com um pensamento inovador, em que se consegue ver a saúde numa visão da assemblagem, fabulosa mesmo, fabulosa. E o ponto de vista que foi focado aqui sobre o I-social é de sobremaneira, no momento atual, em que o mundo atravessa esta crise que nós sentimos. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado. É só isso que eu tenho a dizer. Fantástico. Muito obrigado. Professora Maria do Céu Pata, também temos aí o engenheiro Joaquim Soares. Não sei se está presente. Também não vi o meu querido Elton. É complicado. Não sei se querem dizer mais algo. Se faz favor. Eu queria agradecer, para mim foi extremamente rica, desde o princípio ao fim, toda a apresentação do professor, que veio despertar áreas que têm estado adormecidas há alguns anos, mas que também não sabia bem como é que havia de continuar determinadas áreas. E gostei imenso da sua apresentação, fiquei realmente, como é que é dizer, extremamente implicada em não parar. Fundamentalmente é isto. Muito obrigada. Muito bem, então eu queria também agradecer ao professor Lourenço, ao amigo Eu Lourenço. sou seu aluno, já lhe disse. Eu Não, sou seu senhor, somos aluno. colegas. E dizer Não. que é Há como... bocado estava a conversar com os colegas, a dizer que tivemos uma reunião às 5h30 da manhã. Eu fui-lhe buscar o hotel VIP na altura para falar com o ministro Zilhão. É verdade, já foi há uns anos, mas não deixa de ser interessante, porque de facto tudo isto acaba por acrescentar valor. Eu espero que a Corporate Business School possa vingar. Há condições para, neste tipo de atividades, possam fazer parcerias com empresas, possam, de alguma forma, criar valor em ligação com as empresas, porque estes projetos têm financiamentos muito elevados, e que permitem que possam ser pagas despesas várias, que nós muitas vezes nem estamos a pensar, e que, de alguma forma, acabam por ajudar as próprias empresas a valorizar o seu ativo. E hoje tivemos aqui alguns exemplos de como, de repente, uma clínica pode estar a ofertar serviços com valor acrescentado. E a própria CBS também, uma vez que ela pode ser esta ponta do iceberg que faz o link e a ligação, não é, neste caso, entre as várias componentes. Mas pode inclusive entrar em parcerias de projetos internacionais. E muitas vezes ter alguém que faz estas candidaturas, alguém que procura ativamente este tipo de propostas que são financiadas,
são formas muito interessantes de ajudar a criar valor para os tais end users. Por isso, cada um no seu papel, uns na parte da investigação, outros na oferta de serviços, criar consórcios válidos acaba por ser a forma de termos sucesso. Nós temos mais de 14 milhões de financiamento em projetos, somos uma equipa bastante alargada e vamos continuar. E por isso estamos dispostos a trabalhar com várias entidades, sempre numa lógica de criação de valor. Por isso às vezes é preciso investir no início para depois escolher depois, sem dúvida nenhuma. Estou convencido também, que eu também sou muito sensível a estas questões do social. Aliás, se algum dia quiserem depois num evento partilhar as vossas experiências, os vossos números, como foi apresentado pelo Dr. Daniel, teremos muito gosto em convidar-vos, até para fazer aquele papel de boca a boca, que funciona bastante bem, e chamados opinion makers, ou seja, quando nós temos 400 estudantes que falam com 400 pessoas, façam as contas, não é? São as progressões geométricas. E hoje em dia o global está aí, ou seja, é muito fácil nós estarmos em todo o mundo. Nós neste momento trabalhamos com o Vietnã, por onde eu vou para a semana, Camboja, com a Europa, muitos países da Europa temos projetos, trabalhamos com o Peru, trabalhamos com o Brasil, trabalhamos com Madagascar, trabalhamos com Tanzânia, ou seja, este pensamento global permite-nos de facto perceber as necessidades que estão nos vários e diferentes países para depois propor valias. Claro que muitas vezes é preciso tempo e disponibilidade, mas é preciso também resiliência e determinação para que isto não acabe. E depois criar equipas que estejam motivadas para aceitar estes desafios, porque hoje em dia não é difícil inovar. Inovar é sentar à mesa, beber umas cervejolas, também já agora, esta parte é para não ser gravada, mas muitas vezes a beber umas cervejolas conseguimos também, discutindo, criar valor e encontrar respostas para problemas que até agora não tiveram a resposta aceitável para termos uma solução. Agradeço mais uma vez esta oportunidade e fico à vossa disposição para alguma coisa que precisem de mim. Está bom? Daniel, podemos fechar? Por favor, pode fechar. Então vá, um grande abraço a todos. Obrigado, né? Obrigado. 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 Tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Tchau. Obrigado. Não, obrigado.